Bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão dando o melhor de si. E este é um belo pacote. Há muita coisa acontecendo com esta coisa. Na verdade, é um dos meus pequenos favoritos que já vi até agora. Então, estou muito feliz que você se juntou a mim para dar uma olhada. Tem multidões. Histórias de muitas direções se juntam a este objeto. O que é engraçado, porque todas elas são chatas. É um dispositivo intensamente desinteressante para qualquer um que não esteja interessado nele. Você sabe o que quero dizer? Ou você é um nerd gigante e pode ficar animado com coisas para as quais não tem uso imaginável e estão completamente fora do seu alcance, ou não é, e não sei o que você está fazendo no meu canal. Então este é um LG NC1000. E eu encontrei esta coisa no eBay inteiramente por acidente. Eu estava procurando por outra coisa, não me lembro o que, e eu simplesmente tropecei nele. Quer dizer, a frente dele parece bem legal, mas aí você vira, olha para trás e pensa, uau, o quê? O que pode estar acontecendo aqui? É obviamente um PC, certo? Tipo, com esse arranjo de portas, você só olha e pensa, esse é um computador pessoal que roda Windows. E bem, se você tiver alguma dúvida, quer dizer, tem um adesivo do Windows embutido bem ali. Então, sim, claramente este é um computador pessoal. Mas esse não é um dos formatos mais estranhos que você já viu, por exemplo. Quer dizer, nós vimos alguns pássaros estranhos nesta série até agora, mas, quer dizer, isso é só caos. Só tem portas em todo lugar. Sabe, parece não haver rima ou razão para isso. Temos USB aqui, mas então temos USB aqui também. Temos um USB embutido, certo? Temos áudio óptico, mas também temos analógico. Exceto que é como se estivesse se projetando para dentro da caixa na parte inferior. Como se eles não tivessem realmente projetado para este chassi, certo? E da mesma forma para o leitor de cartão de memória aqui. Isso é mais ou menos... Sim, está fora do quadro de quadrinhos. Calvin e Hobbes. Bill Watterson projetou essa coisa? Quer dizer, o que foi? E então, é claro, temos essa coisa aqui que tem uma pequena alça, então você pode dizer que ela sai. Não há dúvida. E quando vi essa coisa na lista do eBay, olhei para ela e disse que era o computador, não era? Esse é o computador inteiro. E o resto disso é outra coisa. Eu só sei que a máquina inteira está aqui. O que imediatamente levanta a questão, se isso é verdade, então o quê? Para que serve tudo isso? Por que está aqui? Por que não faz parte disso? Por que o computador se desconecta? Por que não há outros controles ou indicadores ou qualquer coisa nessa coisa? Que diabos é isso? Eu tinha que saber. Então eu imediatamente pedi e depois fui e fiz algumas pesquisas. Então este é um aparelho de sinalização digital. E acho que já toquei neste assunto algumas vezes antes em vídeos. Mas só para ficar claro, as placas digitais são, elas são exatamente o que parecem, certo? Quando você vai ao McDonald's e o menu está mudando constantemente, então você não consegue ver o que está procurando, sabe? Como se estivesse examinando a lista de hambúrgueres e de repente se torna uma lista de bebidas. Isso é uma placa digital. E é claro que ele tem um computador lá atrás que tem que estar percorrendo esses itens do menu e vai ter uma programação para dizer a que horas do dia mudar do café da manhã para o almoço e muito provavelmente ele vai ser capaz de puxar atualizações de algum servidor central. Essas são todas coisas altamente desejáveis, é claro. E eu tenho que me corrigir aqui um pouco porque em alguns episódios anteriores desta série eu fiz a afirmação de que todos esses sinais digitais têm apenas um PC normal na parte traseira, como um computador Windows. Eu afirmei que eles nunca rodam Linux, e que eles geralmente não são gerenciados centralmente de forma alguma, que eles apenas têm uma cópia do TeamViewer lá, e sempre que alguém quer mudar a imagem na tela, eles apenas fazem login remotamente e substituem o JPEG. Ok? Então eu não estou totalmente errado, ok? E na minha experiência, até o ponto em que eu disse isso era verdade porque eu continuei encontrando uns carinhas que tinham sido usados para essa coisa exata. Eles eram apenas um comum, como um Intel NUC, rodando o Windows com um programa simples para reproduzir um arquivo de vídeo ou uma série de imagens. E de fato eles literalmente tinham algo como Logman instalado. E eu já falei com algumas pessoas em comentários que confirmaram que há muitos aplicativos de sinalização digital e publicidade, onde é exatamente isso que eles fazem. Mas também fui informado de que há muitos aplicativos onde eles fazem as coisas completamente diferentes. Há uma gama tremendamente ampla de diferentes tipos de dispositivos usados para esta aplicação. E no extremo inferior do mercado, você tem o que uma pessoa chamou de conversor de JPEG para HDMI. Basicamente, um pequeno gadget que você pode comprar na Amazon. É apenas uma caixa com slot para cartão SD. Você coloca um cartão nele, e ele apenas lê os arquivos e os converte em uma imagem que você pode conectar a uma TV. E é só isso que ele faz. Sem inteligência, sem programação, nada.
Então, conforme você sobe no mercado, você entra no tipo de coisa que eu estava falando, como esses PCs Windows que rodam apenas softwares de apresentação de slides muito simples, mas podem ser administrados remotamente. Mas então, conforme você continua subindo, você entra em soluções realmente envolventes, dedicadas e sofisticadas, e elas ficam malucas. Caso em questão, este vídeo nem é sobre isso. Mas eventualmente haverá um vídeo sobre isso, porque essas coisas são muito legais. Este é um sinal brilhante, e eles são uma empresa que já existe há algum tempo. Eles fazem vários players de sinalização digital diferentes. Eles são praticamente todos esse roxo brilhante que os torna muito distintos. E esses não são pequenos. Então isso está fora do escopo desta série? Você sabe, ele tem algumas portas de PC. Mas pelo que entendi, ele tem um processador ARM e roda Linux com uma pilha de software completamente personalizada. Então este dispositivo é capaz de fazer o que eu disse. Pegar uma série de JPEGs e simplesmente exibi-los na tela um após o outro. Ou reproduzir um arquivo MP4, ou algo assim. Mas também pode fazer muito, muito mais. Não consigo nem começar a falar sobre isso neste vídeo. Mas só para dar uma ideia, você pode fazer coisas como conectar um sinal HDMI externo e então sobrepor dados ao vivo vindos de um servidor. Então, por exemplo, você tem algum tipo de feed de vídeo local, talvez outra coisa esteja reproduzindo vídeo, ou você tem uma caixa de TV via satélite ou algo assim. E então você pode ter um banner sobreposto sobre isso, que tem preços atuais, vendas, um ticker de notícias, o que você quiser. Ele pode emitir áudio. Ele pode realmente aceitar sinais de controle interativos pela rede, por RJ202, por GPIO. Ele realmente tem um sintonizador de televisão ATC. Então, se você quisesse ter uma transmissão de TV local sendo exibida, e então, como eu disse, sobrepor informações atuais sobre ela, você pode fazer isso. Ele até tem saída IR. Então você pode usar isso para controlar outros dispositivos. E eles até têm esse designer de menu extremamente sofisticado e aprofundado que permite que você construa quiosques inteiros em torno dessas coisas. Então você pode ter um banco de botões ou uma tela sensível ao toque. E as pessoas podem vir e, navegar por um menu para encontrar coisas em um shopping ou algo assim. Eles fazem tudo o que você poderia querer que uma tela pendurada em um estabelecimento comercial fizesse. Tudo em uma caixa com uma pilha de software unificada. Eles são dispositivos muito, muito, muito legais. E eu tenho que guardar isso antes de continuar falando sobre isso. E esses, é claro, são gerenciados centralmente. Então, não são todos os PCs Windows que as pessoas estão usando TeamViewer para entrar. Essa coisa existe, mas há muitas coisas que não são assim. E esta máquina é, na verdade, uma delas. E eu vou abrir essa coisa mais tarde e mostrar a vocês o software de gerenciamento para ela. Mas o que eu queria fazer primeiro era realmente falar sobre o que isso representava no mercado, porque é realmente muito intrigante. Deixe-me ir em frente e puxar esse gadget aqui. Eu nem preciso enterrar o lead aqui. Como eu disse, imaginei assim que vi essa coisa, que esse módulo removível era o PC inteiro. E, claro, você provavelmente está adivinhando isso também. E é claro que é o caso, certo? Só olhe para ele e pense sobre o que você viu. Suas experiências de vida. Obviamente, isso vai ser o computador inteiro. O Ink. Sim, aí está. Você pode dizer apenas de relance. Você sabe, você tem todas as peças necessárias. Aí está o RAM. Este é o SSD. O tamanho deste dissipador de calor na presença de um ventilador sugere que há uma CPU lá embaixo. E falaremos sobre tudo isso mais tarde. Mas sim, basta dizer que este é um computador inteiro. E ele apenas se encaixa neste chassi. Mas por quê? Por que fazer isso? Bem, como eu disse, este é um computador de sinalização digital. E a natureza deles é que eles serão conectados a uma tela que geralmente está pendurada em algum lugar, como se estivesse instalada em um local público. Às vezes, você sabe, acima do balcão de um restaurante de fast food. Ou às vezes como quando você vai ao shopping e vê uma dessas TVs que está na vitrine de uma loja e está passando uma apresentação de slides ou anúncios, ou o que for. Todos eles têm algum tipo de computador apoiando-os. A tela em si é tipicamente uma televisão completamente comum que tem apenas algum tipo de módulo conectado a ela. E é para isso que isso foi planejado. Você pode ver na lateral que temos essas abas de metal aqui e aqui. Deixe-me mostrar o manual dessa coisa bem rápido. Então essa coisa veio com um conjunto de trilhos e essa guia que você fixaria na parte de trás de uma televisão. Então você pode ver aqui. Você parafusa isso no padrão de visto na parte de trás da TV, e então você pode pegar o NC1000 e simplesmente encaixá-lo no lugar. Então, é claro, você apenas enrola os cabos para conectá-lo à TV. Sabe, você conecta seu HDMI, conecta sua rede se for o caso, e pronto. E é por isso que temos a porta USB embutida aqui. Embora isso possa ser gerenciado centralmente,
Você também pode simplesmente colocar imagens em um pendrive e conectá-lo lá. E você não iria querer isso, você sabe, pendurado todo para fora onde ele pode quebrar. Então eles te deram essa bela porta USB embutida aqui. Ou você pode simplesmente usar o slot do cartão de memória. Ou você pode, você sabe, conectar seu drive, conectar um teclado e mouse e copiar seus arquivos para o armazenamento interno. Ah, existem todos os tipos de opções, certo? Mas a ideia é que essa seja a coisa que se conecta à TV. E se, por exemplo, o computador em si deve ficar bom, então você pode simplesmente desconectá-lo e trocar por outro. E obviamente você terá que fazer um pouco de reconfiguração. Mas na maior parte, você sabe, será mais rápido e simples do que remover tudo o que pode estar. Você sabe, amarrado, conectado a todos esses cabos e tudo mais. E, claro, a fonte de alimentação ainda está boa, certo? Se apenas o próprio computador falhou, então você compra este módulo, joga este fora e coloca outro. Mas aqui está a questão. Eu não acho que essa foi a única ideia que a LG teve para este produto. Porque se rolarmos para baixo aqui no manual, eventualmente chegaremos a outra seção para o NC2000, outra versão da mesma coisa. E os acessórios incluídos na caixa são muito mais simples. Há apenas o dispositivo em si, que você pode perceber até mesmo pela imagem aqui, que é um pouco diferente do que temos aqui, e um conjunto de parafusos. E é isso. E o motivo é que, se rolarmos para baixo até as instruções de instalação nessas imagens, a LG instrui você a retirar o painel metálico em branco da sua televisão e então inserir este computador. E de fato, tem um panfleto aqui para um comercial da LG. M4 1716. C é um display de aparência bastante comum. É basicamente apenas um monitor de computador. Ele faz 1920 por 1080. É um display IPS, 60 Hz. Nada particularmente notável na maior parte, exceto que diz que é compatível com NC2000 e pronto para PC integrado. Então, este computador foi feito em julho de 2010. E até onde eu sei, foi quando esse produto chegou ao mercado pela primeira vez. E isso é uma pena. Eu acho que esse é, na verdade, o começo do que deveria ser uma linha inteira de máquinas diferentes, que surgiram exatamente no momento errado. Porque acho que a LG teve a ideia de que você seria capaz de comprar muitos módulos diferentes como este para atender a diferentes necessidades. Não faz muito sentido vender estes como dois componentes diferentes, se esta é a única coisa que você pode colocar aqui. Eu fiz a piada sobre poder substituir o computador se ele morrer. Mas vamos lá, vamos lá. Com que frequência isso acontece? O que eu acho que faz mais sentido é que você compraria esse chassi, e então você poderia comprar módulos diferentes para atender a quaisquer que sejam suas aplicações específicas. E a razão pela qual eu digo tudo isso é porque na verdade há precedentes para isso. Veja, este é um módulo OPS. E é a realização do sonho que eu acho que a LG tinha lá atrás, em 2009, quando eles desenvolveram isso pela primeira vez. Este é, de fato, um slot em computador. Isso é, eu acho que é um i5. Talvez um i3. Ele tem todos os pedaços que você esperaria de um sujeito pequeno. Há um disco rígido ali. Você pode ver o cooler da CPU bem ali. Temos nosso HDMI, nosso áudio de rede USB. Mas o que o torna especial é que ele tem esse conector na parte traseira, o que permite que ele seja conectado diretamente a uma televisão. Você pode ir a uma empresa como a Sharp e comprar uma TV compatível com o OBS. E ele terá um slot, geralmente na lateral, que acomodará um desses módulos. E tudo o que você faz é apenas conectá-lo. Colocar dois parafusos, e então ele se conecta à TV automaticamente. Esta interface aqui tem pinos DisplayPort. Ele tem, eu acho, pinos de áudio dedicados, alimentação USB, todos os tipos de coisas. E o que é incrível sobre isso é que este é um padrão. Isso foi desenvolvido por um consórcio entre Intel, NEC e Microsoft. Acho que é o que li. E há dezenas de fabricantes fazendo módulos como esse em todos os tipos de tamanhos e capacidades diferentes. Se você comprar uma TV compatível com OPS, que é feita por muitos fabricantes diferentes, você pode colocar um módulo desse tipo nela. Ou você pode obter um que tenha um iSET. Ou você pode obter um que tenha um processador de potência muito menor. Ou você pode obter um com um processador ARM que execute Android ou que execute outro sistema operacional proprietário apenas para sinalização digital. Ou você pode obter um que tenha apenas um sintonizador AES. Não sei exatamente o porquê, mas acho que ele permite que você transforme seu monitor compatível com OPS, que não foi vendido com um sintonizador de TV, porque não foi feito para assistir TV em uma TV normal. Parece estranho, mas claro, por que não? E você pode até comprar módulos OPS que receberão um sinal de vídeo de streaming por uma rede, como um sinal RLSP. Então, eles não têm inteligência própria. Eles são apenas uma sincronização de vídeo.
Portanto, há uma flexibilidade tremenda nessas coisas, porque tudo é padronizado. E esse padrão existe desde 2010. Ops. Eu acho que a LG teve todas essas mesmas ideias. Acho que eles imaginaram em 2008, 2009 que iriam vender todas essas TVs que tinham esses slots de módulo de interface NCX padronizados. E então você seria capaz de comprar esses adaptadores para permitir que qualquer TV normal aceitasse essas coisas. E então eles venderiam diferentes níveis de sistema e placas de atualização. E, como eu disse, você sabe, apenas receptores de vídeo IP simples e coisas assim. E eles finalmente o deixaram pronto, o lançaram, e então, 3 dias depois, esse padrão foi lançado e o surpreendeu completamente. Estou especulando completamente sobre isso, mas até onde posso dizer, a série NC1000 não foi a lugar nenhum. Agora foi descontinuada. E a LG faz seus próprios módulos OPS. Eles fazem seus próprios displays compatíveis com OPS. E o que eles fizeram foi realmente mudar para criar módulos que executam Weebles, já que eles são donos de tudo isso. E eles fizeram TVs que rodam Weebles nativamente, mas são otimizadas para aplicações de sinalização digital. Então você nem precisa do módulo OPS para começar. Então a LG está muito inclinada a esse padrão. Mas acho que eles realmente foram obliterados por ele em primeiro lugar, e que essa é a única coisa que eles conseguiram lançar antes de perceberem o quão pouco sentido isso fazia. Então, para mim, isso é extremamente fascinante. Eu nunca tinha visto esse tipo de coisa até começar a pesquisar sobre esses pequenos sujeitos e tentar aprender mais sobre sinalização digital. O OPS é super legal. E um dos meus objetivos agora é ter uma coleção de módulos OPS. Quero ter todos eles. Quero ter os do Android. Quero ter os do Weebles tudo. E o mais incrível é que eles não são tão caros, porque você não pode fazer nada com eles sem os displays. E os displays são super caros. As únicas TVs que parecem ter sido feitas para esse padrão são de 75 polegadas ou mais. Eles são profissionais, custam milhares de dólares. Ninguém parece revendê-las. Eu acho que elas são jogadas fora quando as pessoas terminam de usá-las. Os poucos que estão disponíveis ainda custam milhares de dólares, e tenho certeza de que serão destruídos no transporte. Então eu tenho essa coisa, mas não tenho nada para conectá-la. Então eu adoraria dizer que todos deveriam sair e começar a comprar módulos OPS e se divertir com eles, mas infelizmente parece que isso não vai acontecer, a menos que algum indivíduo empreendedor decida projetar um adaptador fictício que possamos conectar aqui como uma placa de breakout JAMA para módulos OPS. Não deve ser muito difícil, é tudo especificado, são todos sinais básicos. Eu provavelmente conseguiria fazer isso se tivesse energia. No entanto, pelo que vale a pena, se houver alguém por aí na área geral do Noroeste do Pacífico que tenha um monitor compatível com OPS, entre em contato. Eu realmente quero um e não tenho condições de enviar um para cá. Tenho certeza de que ele será destruído. Mas enfim, vamos voltar ao assunto deste vídeo. Como eu disse, essa coisa é afinal apenas um computador pessoal. E eu gostaria de iniciá-lo e mostrar o software porque ele dá uma boa ideia do que é sinalização digital. E eu sei que isso parece super turbo chato, mas você sabe. Se você é o tipo de nerd que assiste meu canal para começar, você sabe. Alguém que pode se divertir olhando para coisas que não têm utilidade possível. Então eu realmente acho que você vai achar esse software meio fascinante porque é o tipo de fazer algo certo que você normalmente não vê o tipo de solução generalizada para um grande problema confuso. E quero dizer com isso dito, pessoas que realmente trabalharam com essas coisas me disseram que as odeiam. Que todo o produto de sinalização digital da LG é realmente horrível, não confiável e miserável para se trabalhar. Mas sabe o que é ótimo? Eu não trabalho nesses empregos, então não preciso me importar com isso. Eu poderia simplesmente olhar para ele e apreciá-lo pelo que ele é. Então vamos conectar essa coisa. Vou mostrar o que ela faz e quando terminarmos. Vamos desmontar tudo, porque há algumas coisas realmente interessantes acontecendo lá dentro também. Agora, sendo uma máquina industrial, assim que você aplica a energia, ela liga sozinha. Lá vamos nós. E vamos ver se conseguimos entrar no BIOS aqui. Pronto. Não que haja muito para ver aqui. Eu só queria demonstrar que é um computador perfeitamente comum. E o hardware básico, você sabe? Temos um Intel Atom 330, que eu acho que é um dos primeiros átomos. É muito antigo, também é muito lento. Dual core de 1,6 GHz, eu acho. E temos apenas 2 GB de memória, e acho que é tudo o que ele aguenta. Acho que eu poderia desenterrar um pente maior de DDR3, provavelmente, e testá-lo. Mas o problema é que não tem muita certeza sobre a capacidade oficial. Porque no ARC da Intel, para um dos primeiros Atoms que vi em um vídeo anterior, dizia que havia uma capacidade máxima de RAM de apenas 2 GB. Então presumi que isso fosse verdade. Mas então recebi um monte de comentários naquele vídeo de pessoas dizendo que tinham aquele átomo exato em vários computadores e colocaram muito mais memória nele.
Então não sei se esse é o efeito de usar um chipset externo com um controlador de RAM ou se o ARC está errado. Às vezes não tenho certeza. De qualquer forma, as especificações do Atom 330 não especificam quase nada sobre os recursos das coisas. Então não tenho ideia de qual é sua capacidade máxima de RAM. No entanto, o pequeno SSD ali tem 32 GB, nada de especial. E todo o resto aqui é bem simples. A única coisa que é incomum são essas configurações aqui embaixo. Eu sinto que já as vi antes, mas elas parecem um pouco estranhas. Todo o controle SMI, o PM e o nó térmico. Acho que é só algum hardware de gerenciamento. Mas por que existe uma opção PNL JTAG? Eu pensei que por definição JTAG era algo que você poderia usar sem qualquer envolvimento da máquina em si. Alguém tem uma resposta para isso? Estou curioso para saber o que isso faz. Mas de qualquer forma, como eu disse, é apenas uma BIOS bem vanilla. Eles têm quase tudo desabilitado. Então vamos em frente e pular para o Was the Hand. Ah, a propósito, eu realmente tenho o disco rígido original para essa coisa com a partição de recuperação. Eu não o executei. Então eu tenho exatamente o mesmo software e arquivos que o dono anterior dessa coisa estava usando. O que não é muita coisa. Mas eu vou mostrar um pouco disso para você. Você notou que o som de inicialização ficou um pouco cortado no começo? Não tenho ideia de por que isso só acontece neste computador agora. Naturalmente ele está executando o Windows XP Embedded, como é típico para a época. E quando você o liga, ele vai diretamente para a última apresentação que foi feita. Ah, opa! Esqueci que a apresentação de amostra que eu carreguei tem música. E eu suspeito fortemente que é música que me faria, você sabe, ter direitos autorais violados no YouTube. Então, eu continuo esquecendo de silenciá-lo. De qualquer forma, é isso que a coisa faz. Ele carregou uma apresentação. Na verdade, este é um que eu fiz. Não um que o dono anterior estava usando porque, como você pode ver, é moda LG e este é o modelo de item Premium. Mas como mostrarei em breve, isso é muito mais do que apenas uma apresentação de slides ou um arquivo de vídeo. Isso é como um slide do PowerPoint. Cada componente na tela aqui é um componente separado. O texto, as imagens, o pano de fundo. Isto é animado como um sentido vetorial em vez de um arquivo de vídeo pré-assado. Isto está sendo extraído de um MP4. A coisa toda pode ser animada. Há camadas, o texto a ser substituído automaticamente de um arquivo de banco de dados. O céu é o limite. Mas, no final das contas, isso é apenas um dispositivo passivo. Então é tudo o que ele faz diretamente como você está vendo. Isso é o que o NC1000 é. E se apertarmos escape, então voltamos direto para a área de trabalho. E é uma cópia perfeitamente comum do Windows XP. Na verdade, o que é meio notável sobre isso é o quão comum ele é. Eu já toquei nesse assunto antes, eu acho. Mas as versões incorporadas do Windows diferem das versões normais do consumidor apenas no sentido de que um fornecedor pode decidir remover partes da funcionalidade do sistema operacional. Então, por exemplo, se você quiser colocar o Windows XP, que normalmente bem, nesta era, teria sido como bem mais de 1 GB, eu acredito, em uma máquina que tem apenas 256 MB de armazenamento. Então, você pode entrar e remover o Windows Media Player, todos os acessórios, o Internet Explorer. Você pode remover pedaços inteiros não da funcionalidade do kernel, mas quase todo o resto. Você pode remover como serviço de área de trabalho remota. Você pode tirar coisas de criptografia. Praticamente tudo que não é essencial para o sistema operacional pode ser desabilitado. Mas parece que a LG não aproveitou muito isso, porque parece que a maior parte do sistema operacional ainda está aqui. Por exemplo, se olharmos no menu iniciar, temos o Internet Explorer, o Outlook Express, o Windows Media Player e o Movie Maker. Se entrarmos em acessórios, todos os acessórios estão aqui. Temos o Inferno, temos o Hiperterminal, temos o sistema de fax, certo? E se entrarmos e dermos uma olhada na configuração do disco rígido, há algumas coisas estranhas acontecendo aqui, porque há duas partições diferentes, e elas estão naquele SSD de 32 GB. Mas a unidade C tem apenas cerca de 1,8 GB. E se entrarmos e dermos uma olhada, descobrimos que a esmagadora maioria disso é realmente ocupada pela própria pasta do Windows. Então, como eu disse, eles realmente não tiraram vantagem da capacidade do Embedded de ser reduzido. Agora, há um recurso integrado ao Windows Embedded chamado filtro de gravação incorporado. E o que isso permite que você faça é basicamente anular quaisquer direitos a um disco rígido ou a uma pasta. Então eles poderiam ter configurado isso para que a unidade C fosse basicamente imutável. Como se eu fosse entrar aqui e começar a excluir coisas, e em seguida reinicializar a máquina. O que quer que eu excluísse, voltaria porque todas as minhas alterações estavam sendo gravadas apenas na memória. E assim que você desliga o computador, elas evaporam. Eles nunca realmente gravaram o disco. Mas eles não fizeram isso porque eu instalei um software aqui. E ele simplesmente instalou sem problemas. Então eu realmente não sei qual vantagem eles têm em executar o Windows Embedded aqui.
Parece que isso é apenas o Windows de varejo. Isso quase me faz pensar se quem construiu essa imagem na LG não entendeu realmente qual era o propósito do Embedded. Mas ao mesmo tempo eu também meio que suspeito que eles não conseguiram realmente reduzir isso, porque eles precisam de muitos desses recursos. Por exemplo, eu acho que o Internet Explorer provavelmente está incluído porque eles queriam a capacidade de incorporar iframes em apresentações para que seu sinal digital possa carregar dados de uma página da web. Eles provavelmente estão contando com os controles ActiveX do IE e outros para fazer isso. Então você precisaria do Internet Explorer instalado para reproduzir arquivos de vídeo. Você precisaria dos controles do Windows Media Player e do Codex. Então eles não podem se livrar disso. E embora eu não tenha certeza do porquê o Windows Movie Maker precisaria estar no player, posso imaginar que ele também fornecesse coisas como capacidade de transcodificação ou algo assim. Na verdade, se entrarmos aqui e dermos uma olhada nos arquivos de programa, há na verdade um diretório Cyberlink, com uma cópia do Power DVD, e ele não tem o programa. Até onde eu posso dizer, são apenas os arquivos de suporte. Presumivelmente porque eles queriam a capacidade de reproduzir DVDs por meio de um leitor externo, ou pelo menos arquivos de DVD ou MPEG-2 ou algo assim. Então, este é um aplicativo bem pesado, certo? Eles não conseguiram realmente reduzir o sistema operacional porque queriam extrema flexibilidade no software. Isso é especulação total, mas acho que é por isso que ele é tão gordo, por assim dizer. Eu realmente não vejo por que eles se incomodariam com o Embed. Eles poderiam ter usado o XP-ROM. Ou pro normal. Teria funcionado bem. Talvez o licenciamento fosse mais barato. Tudo bem, minha memória estava correta. Esse átomo é um núcleo duplo e tem hyperthreading, então ele aparece como 4 processadores lógicos. E essa é realmente a única coisa interessante sobre esse hardware. Não há nenhum outro hardware especializado de qualquer tipo. No entanto, uma coisa interessante é que se entrarmos em adaptadores de vídeo, você pode ver que ele tem uma ionização NVIDIA. Agora, eu nunca tinha ouvido falar de um desses antes de comprar este dispositivo, mas parece que foi uma espécie de fenômeno na era específica de computadores que costumo observar, como em meados final dos anos 2000. Aparentemente, a NVIDIA fez esse chipset que foi usado em muitos dispositivos embarcados e coisas assim. Isso era uma GPU e um chipset. Mais ou menos como eu acho como a série Infork, mas com uma GPU também. E aparentemente as pessoas os odeiam. É o que me disseram. Todo mundo para quem mencionei isso simplesmente diz: "Oh Deus, um milhão, um." Então, não sei o que é ruim sobre eles, mas esta é a primeira máquina que encontrei que tinha um. Então isso é interessante. Talvez você ache isso engraçado, mas isso não está realmente nos mostrando o que a coisa pode fazer. Tipo, sim, ok, ele tocou aquela apresentação. O que isso realmente nos diz? Para entender o que torna isso interessante, realmente temos que olhar para o software de criação. Agora eu realmente tenho isso instalado aqui e eu poderia executá-lo nesta máquina, mas acho que o que é muito mais interessante é executá-lo em uma máquina separada, um servidor de gerenciamento central, por assim dizer. Agora, obviamente, se estamos olhando para um pequeno computador minúsculo, teremos que gerenciá-lo com outro pequeno computador minúsculo. Entre no Dell D420. Eles nem deveriam fazer laptops maiores do que este. Eu amo o D420 porque ele tem o nome do número da erva daninha. Vou apontar isso toda vez que eu usá-lo. Tudo bem. Então eu tenho esses dois caras conectados por meio de um switch de rede e estou executando no D420. Esse é o número da erva daninha. O super gerenciador de sinais da LG que eu deveria mencionar. Até onde eu posso dizer, SuperSign é a marca abrangente para todo o seu segmento de sinalização digital. E eu acho que eles ainda o usam até hoje para produtos completamente não relacionados. De qualquer forma, este é o software que você usa para criar apresentações, gerenciar remotamente seus jogadores, enviar apresentações para seus jogadores, etc. Então, por exemplo, aqui você pode ver que, bem, eu chamei essa coisa de Player 5 por algum motivo, mas isso mostra que estamos realmente conectados a este dispositivo. E mesmo se isso estivesse desligado em algum outro prédio, ele poderia realmente ser conectado de volta ao gerenciamento central por meio de uma VPN, ou encaminhamento de porta, ou o que for. Então eu poderia ter, não sei, centenas, milhares de dispositivos espalhados por um monte de prédios. Camp, o que for. Tudo gerenciável daqui. Então, por exemplo, se eu clicar no Player 5, ele me dará informações sobre ele, certo? Podemos ver suas informações de endereço IP, podemos ver que não está reproduzindo nada agora, quanta utilização de CPU há. E então, se formos para a guia de controle, podemos desligá-lo remotamente. Podemos ajustar algumas opções, podemos enviar uma atualização de firmware. Uma coisa realmente interessante que você pode fazer com isso, e que não sei bem o que pensar, é criar um bloco. Se você já esteve em algum lugar e viu uma grade de monitores com uma única imagem esticada sobre eles, a maneira como isso é feito, normalmente no meu entendimento, é que você tem um controlador de matriz, basicamente algo que se conecta a VGA, DVHMI, o que for, e pega uma única imagem, e então a corta, dimensiona apropriadamente,
e envia os segmentos individuais para um monte de monitores separados. Bem, aparentemente você também pode fazer isso obtendo até 25 desses dispositivos NC1000. Ou eu acho que TVs NC2000 com eles integrados, conectando todos eles a um único servidor de gerenciamento central, enviando a todos eles a mesma apresentação e eles exibirão apenas pequenos pedaços dela. Agora eu não consigo entender por que você iria querer fazer isso. Tipo, não faz realmente. Sim, parece que custaria 5 dígitos. Algo assim em hardware de player. Eu não entendo. Por quê? Por que você faria isso? Tenho certeza, no entanto, de que alguém aí poderia me dizer por que você faria isso e seria gentil o suficiente para me esclarecer nos comentários. Porque eu sou justo. Estou completamente perdido nisso. Mas vamos dar uma olhada em algo mais interessante. Vamos para o editor de conteúdo. Então, a partir daqui, podemos criar apresentações para rodar nessas coisas. E ele vem com um monte de modelos. Então, se formos para a seção de modelos aqui, temos apenas alguns layouts básicos, certo? Com vários quadrantes que você pode preencher com dados diferentes. Mas se formos aqui para uma das categorias de tipo de negócio, eles têm um monte de prefabs para, vamos ver, informações de produtos, eventos especiais, itens premium. Esse é o que eu estava executando ali, mas vamos abrir um evento especial aqui. Devo mencionar, a propósito, que este programa não é muito rápido, e acho que isso ocorre porque este é um aplicativo Adobe Air, eu acredito. E eu não entendo muito sobre o Air, mas tenho a impressão de que é basicamente o que aconteceria se você fizesse o Electron, exceto que em vez de usar o navegador da web para o back-end, você usasse algo como o Adobe Flash. Porque até onde eu sei, essas coisas são feitas de arquivos e ADOF. Ele literalmente envia um CADOF para o dispositivo, e então eles podem ter SADOF aninhados abaixo disso. E francamente, por volta de 2920, quando isso foi projetado pela primeira vez, essa é uma ideia brilhante. O Flash ainda estava muito na moda, e era um sistema de animação vetorial escalável. Incrivelmente flexível, extremamente poderoso. E embora fosse conhecido por ser um problema de segurança, não havia muitas opções melhores na época, porque os aplicativos da web simplesmente não tinham se tornado o que são agora. No entanto, nunca foi rápido, mas é pelo menos extremamente flexível. Então, por exemplo, se apenas pegarmos um objeto aqui, podemos arrastá-lo. Você pode ver que temos um sistema de camadas. Essas coisas podem ser dimensionadas no lugar. Isto é, eu acho, apenas uma imagem de altíssima resolução. Eu não acho que seja um vetor, porque diz uma foto aqui. Isso, a propósito, é o que é chamado de zona. E parece que esses sistemas de sinalização digital são geralmente construídos em torno disso. A ideia é que, em vez de apenas colocar um objeto de texto no campo, você cria retângulos que podem ser preenchidos com texto em um momento ou podem ser trocados dinamicamente por outra coisa. É por isso que antes, quando mostrei a vocês, eles tinham os vários layouts retilíneos. Você criaria um deles que dividiria sua exibição em quadrantes semelhantes. E então, você poderia preencher cada um desses quadrantes com algum tipo de milha. E quanto a isso, obviamente temos algumas fotos aqui. Por exemplo, este eu não sei. São esses emblemas tipo um mais um em cima de cada um deles. Não sei se isso é algo que o programa está fazendo, ou se é algo que está embutido no design gráfico. Posso dizer, no entanto, que o texto aqui embaixo é apenas texto, então podemos alterar os produtos para o que quisermos. O mesmo acontece com os preços. Não sei porquê. Acabei de perceber que os preços padrão aqui são US$ 10,08 e US$ 50,08. Claro, sim, definitivamente. Alguém dá preço a coisas assim, certo? E então, se descermos aqui para a seção da biblioteca, esta é a nossa coleção de widgets. Estas são todas as coisas que podemos adicionar. Então, por exemplo, poderíamos obter algumas fotos ou vídeos. Podemos obter um serviço aqui. Podemos importar. Como eu disse, podemos ter um frame. Podemos ter um feed RSS. Podemos colocar um widget HTML personalizado ou uma data e hora, ao vivo. E ele exibe arquivos de vídeo, arquivos flash incorporados. Você pode fazer com que ele toque música localmente. Pode fazer com que ele exiba um PDF ou um documento ou um arquivo PowerPoint RAW, eu acho. Então o céu é o limite e eu não vou entediar todo mundo falando sobre todos os recursos possíveis dessa coisa, porque levaria apenas horas e horas e horas. O ponto é, você faz tudo isso, e então você pode clicar em pré-visualizar aqui embaixo para ver como fica. E você pode ver quando ele carrega. Não é como assar um arquivo ou algo assim, na verdade é enviar o EDD bruto para o dispositivo, porque ele tem que gerar cada camada na hora. E você também pode ver que eles estão fazendo coisas aqui. Como se fosse uma animação vetorial, então presumivelmente é um arquivo XABUF incorporado. E em algumas outras coisas você verá algo como um brilho viajando pelas coisas que também é como uma animação vetorial mascarada. Então como eu disse, há muitos recursos que esta abordagem oferece. Mas uma vez que temos a apresentação pronta para ir, nós apenas clicamos em enviar um player. E se tivermos muita sorte, isso vai funcionar. Porque nas 3 ou 4 primeiras vezes que fiz isso, funcionou perfeitamente.
E depois disso comecei a tentar fazer uma demonstração na câmera e simplesmente não funcionou. Ah, mas parece que lá vamos nós. Perfeito. É exatamente isso que queremos ver acontecer. Que bom que funcionou. Então é isso que ele faz. E é claro que podemos criar uma programação aqui e podemos dizer para ela carregar arquivos diferentes, em horários diferentes do dia, dias diferentes da semana, meses diferentes, etc. Ele faz tudo o que você pode imaginar que ele faria. E além disso, ele também tem um recurso onde você pode enviar mensagens de transmissão ou mensagens direcionadas. E isso é realmente interessante porque à primeira vista não parece tão importante. Mas quando você começa a pensar sobre isso, na verdade é muito flexível. Então, por exemplo, suponha que eu queira anunciar que há uma promoção de compre um, leve outro em pratos. Entramos aqui e criamos uma mensagem. E claro, podemos atribuir todos os nossos vários atributos de rich text. Você pode dizer em qual direção deseja que ele role. Você pode rolar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, o que for. Dê a ele fundos diferentes. Você pode tornar o fundo transparente se quiser. Aqui, vamos dar a ele algo maluco? Lá vamos nós. Oh, isso é realmente feio. Vamos tentar algo um pouco menos ofensivo. Pronto, isso é ruim. Ele fornece uma prévia de como ele aparecerá na tela. Você pode dizer por quanto tempo quer que ele apareça, por quantos dias ou por quantas horas, minutos ou segundos, e então quando você clica em enviar, ele simplesmente se materializa instantaneamente no dispositivo. Então, obviamente, como eu disse, você pode usar isso para anunciar vendas e coisas assim. Mas uma aplicação muito interessante que alguém me contou, alguém que realmente trabalha com essas coisas profissionalmente. Eles têm um monte desses dispositivos de sinalização roxos brilhantes que eu mostrei antes, pendurados por todo o campus. Não consigo lembrar onde. Era uma escola, uma empresa, algo assim. Eles estão todos fazendo passagem para uma estação de televisão local. Então eles são basicamente apenas TVs. Mas se houver uma emergência, como se houver um incêndio ou um evento químico ou algo assim, eles podem usar esse recurso para cortar a transmissão da televisão. Você sabe. Então ele mata o áudio, mata o vídeo. Então todo mundo olha para cima e diz, o que diabos aconteceu? E então, um momento depois, aparece uma mensagem que diz, você sabe, incêndio no prédio, todos saiam. Então sim, se eu ainda não deixei claro, essas coisas não são úteis apenas para publicidade, apenas para marketing, apenas para você sabe, menus no McDonald's. Eles são unidades de exibição gráfica de controle remoto de uso geral. Certo? E o céu é o limite. Você pode fazer o que quiser com um. E esta é uma coisa muito antiga como o letreiro luminoso que ainda está sendo atualizado. Ah, cara, eu tenho que me impedir de me deixar levar por isso, porque eu realmente quero contar a vocês todas as coisas que elas podem fazer. Mas tenho que guardar para outro vídeo. A questão é que você pode realmente estar interessado em uma dessas coisas para você. Você sabe, provavelmente alguém aí, provavelmente muitas pessoas aí assistindo a isso estão pensando, meu Deus, eu poderia usar isso para resolver esse problema. Esse problema. A capacidade de configurar um monte de dispositivos e então colocar remotamente uma imagem em tela cheia com qualquer coisa que você quiser, não importa o quão complexo, e enviar atualizações para ela na hora, isso simplesmente grita possibilidade. E eu sei que há pessoas por aí que estão animadas, mas não querem sair e comprar um LG NC1000. Eles custam cerca de $50 no eBay. Mas você está limitado a, você sabe, este dispositivo. Só existem alguns deles, eles têm muitos anos. Não se preocupe, porque, como se vê, não há absolutamente nada que torne esse dispositivo especial. Se você está se perguntando, ei, o que há de único nisso? O que torna isso um NC1000? O que faz o software Super Cygane rodar aqui e não outra coisa? A resposta é nada. E não só isso, mas nem tenta impor isso. O software Super Cygane é apenas um programa do Windows e você pode executá-lo em qualquer computador. Por exemplo, eu o instalei aqui e se eu simplesmente entro aqui e clico em agendar reprodução, ele não funciona porque da última vez que o usei, eu apaguei o arquivo do projeto. Um momento. Lá vamos nós. Eu nem me lembro de carregar este modelo, mas aparentemente esta é a última coisa que eu estava testando aqui antes de estragar tudo. Sim, eu não fiz absolutamente nada de especial neste laptop. Ele está apenas executando o Windows XP. E eu apenas fui e baixei o software do site da LG. Eu não tive que quebrá-lo. Não tive que usar o Internet Archive, nada disso. Eu apenas pesquisei o LG Super Cygane Manager, e isso me levou direto para a página de download do gerenciador e do player. Então, se você estiver interessado em mexer com essas coisas, então eu o convido a abusar do software LG. Agora, na verdade, eu não acho que você realmente precise fazer isso, porque tenho certeza de que ouvi dizer que havia um pacote de sinalização digital de código aberto por aí. O site para isso. Não consigo lembrar o nome do programa, mas o site dele parece que você tem que pagar por ele, mas na verdade não é. É um daqueles projetos de código aberto que é de propriedade de uma empresa. Então, eles têm que dá-lo de graça. Mas eles fingem que não estão fazendo isso com todos esses pop-ups de assinatura. Mas se você pesquisar bastante, poderá encontrar o download. Sim, e não consigo lembrar de qual estou falando, mas estou vendo que pelo menos Z, Bo e Anteia estão aparecendo nos resultados para isso. Então é algo que vale a pena investigar. Você pode encontrar algo que faça o que você quer sem ter que depender deste antigo software Adobe Flash.
Mas eu achei isso muito interessante, que a LG não fez nenhuma tentativa de bloquear isso. Quer dizer, este é o tipo de produto que eu normalmente esperaria que fosse bloqueado por um login somente de fornecedores. Você tem que ter um contrato de suporte, etc. Não, é apenas um ESE. Você baixa do site deles. Mas agora que terminamos de falar sobre sinalização digital, é hora de desmontar essa coisa. Porque como um computador, o NC1000 na verdade tem alguns elementos de design interessantes. E na verdade tem uma decisão muito idiota que não consigo explicar. Então vamos em frente e entrar nessa coisa. Vamos desmontar o computador completamente. Obviamente vou mostrar tudo nele. Não que haja muita coisa, mas essa coisa é quase mais interessante. Então vamos fazer isso primeiro. A propósito, acho que mencionei antes que essas coisas são pequenas orelhas de micro-rack destinadas a ajudar a prender essa coisa na parte de trás de uma TV. Mas para deixar claro, elas são completamente opcionais. Você pode usá-los sem elas. E é por isso que elas... Bem, eles não estão embutidos nele. Você pode simplesmente colocar essa coisa em uma prateleira atrás da TV. Ele está conectado a qualquer coisa. Além disso, uma coisa interessante sobre esse chassi. Você esperaria que fosse feito inteiramente de metal. Ou pelo menos eu esperaria. Porque, de novo, você sabe, isso vai ficar pendurado no balcão do McDonald's. Vai ser espancado, certo? Ele será usado em ambientes industriais e você espera que seja super robusto. Mas, na verdade, é feito principalmente de plástico. É tudo meio ABS, além do... a estrutura de aço aqui. Mas se alguém deixasse algo cair aqui, ou batesse com força com a ponta de uma vassoura, até eu acho que eles poderiam quebrar essa capa. Depois que os parafusos são retirados, a tampa superior simplesmente desliza para fora. Temos nossa blindagem M de metal aqui porque a coisa é feito principalmente de plástico. E aí está. E sim, não tem muita coisa acontecendo aqui, mas o que está acontecendo é meio estranho de certa forma. Então, obviamente, temos nossa fonte de alimentação aqui. É uma fonte de alimentação comutada, certo? Sim, claro que é. Mas nós só temos a fonte de alimentação de estrutura aberta aqui naturalmente. E como os componentes eletrônicos ficam expostos, eles têm o gabinete aterrado, felizmente. Bom. Então a saída de energia de lá vai para esta placa, que, claro, se conecta ao próprio computador. E isso é meio interessante porque, obviamente, essa coisa é essencialmente um dock. É como um dock para laptop, exceto que apenas para isso. Mas há mais conectores aqui do que aqui. Temos plugs correspondentes para o submicro D aqui. E então temos um plug correspondente para essa coisa branca de 2 fileiras aqui. Mas não há nada que corresponda a essa única linha, como um conector do tipo Molex aqui. Mas o que é realmente intrigante sobre isso é que há um recorte no dissipador de calor que acomodaria esse plug. Então parece que esse dissipador de calor foi projetado para ser instalado em uma versão da placa que tinha um conector nessa posição, mas não seria essa placa. Não há nenhuma almofada alternativa lá que os permitiria para colocar outro conector aqui. Então, presumivelmente, eles estavam imaginando ter, você sabe, várias outras variantes disso. Não tenho ideia do que teria passado por esse conector. Eu não estou afim de, você sabe, fazer engenharia reversa de circuitos dessa forma. No entanto, o que notei é que essa coisa claramente não é tão completa quanto poderia ser. Como eu disse, essa coisa basicamente serve como uma estação de encaixe. Então ele está pegando vários sinais vindos desses cabos aqui do PC e os está dividindo para essas portas. E eu darei a você mais detalhes sobre isso quando eu tirar a placa. Mas não é totalmente povoado. Temos um chip enorme aqui, com um monte de pinos nele. Claramente é algo bastante sofisticado que não está instalado. E então temos outro chip aqui que teria sido BGA. E então na parte de trás, como você verá, há alguns pads onde pode haver chips de memória. Então a intenção era fazer algo bem mais sofisticado. E acho que isso explica por que esse conector de áudio analógico acabou aqui embaixo, sabe? Projetando-se na metade inferior do gabinete. Porque se olharmos onde isso é instalado, há na verdade um pad ali que pode ter um conector com uma contagem de pinos bastante alta. Então, se eles colocassem o conector de áudio na parte superior, não haveria lugar para colocá-lo. Então parece haver acomodações aqui para algumas decisões de design que eles decidiram não adotar para este modelo. Sem mencionar que isso é dobrado, porque você tem que dobrá-lo para tirar a placa. Mas esta montagem aqui e aqui parecem estar lá para acomodar outra placa ou uma placa maior. Então sim, haveria variantes disso, mas até onde eu sei, esse módulo exato é o único que já foi feito na série NC. Então nunca saberemos o que seriam. Mas de qualquer forma, vamos pegar esta placa e dar uma olhada nela. Ah, certo. Toda vez que faço isso, esqueço que você tem que tirar esses parafusos antes de poder remover a coisa.
Tudo bem. Então pegamos a placa e ela não vai nos mostrar muito mais. Como eu disse, há esses pontos na parte inferior onde pode haver chips de RAM. Mas o que isso nos mostra é a completa ausência de qualquer outra coisa aqui. Talvez com esses 2 chips, esta placa pudesse ter alguma função ativa, mas em geral, tudo o que há aqui são apenas componentes passivos. Este chip aqui é um controlador para o leitor de cartão de memória. Mas é só isso que ele faz. Este aqui é um deslocador de nível que é para a porta serial. Empurra o sinal de 3 volts do controlador para o chipset, até 5,5 volts, eu acredito. E na parte traseira há apenas um. Este é um gate NAND de 2 entradas quádruplas, eu acredito. E é isso. E isso estava me tratando meio estranho no começo, porque esse cabo aqui parece um cabo VGA. Ele tem a blindagem de um cabo VGA. E sabemos que essa coisa tem SGA. Ele tem essa porta aqui rotulada de sub. Essa é uma coisa engraçada. A propósito, muitos fabricantes de computadores asiáticos não usam o termo VGA. Eles apenas dizem D subdividido, o que é especificamente incorreto, é claro, porque ambos os conectores são D sub. Eles são apenas diferentes, com contagens de pinos diferentes. Mas eu me pergunto se isso surgiu como uma espécie de marca registrada, porque o termo VGA, que normalmente usamos para o conector de vídeo analógico em PCs, é, na verdade, um termo da IBM e tenho certeza de que eles o registraram como marca registrada. Então talvez em algum momento eles estivessem tentando evitar usar o termo, o que parece meio estranho, certo? Não é como se a IBM fosse processar alguém por isso, mas ainda assim não consigo pensar em outro motivo. Considerando que esses são fabricantes de eletrônicos, certamente eles sabiam que D-sub era um termo completamente impreciso, certo? Porque eles estavam colocando conectores de 9 pinos e conectores de 25 pinos em máquinas, uma década antes do EVGA aparecer. Então não sei como isso aconteceu, mas parece ter ficado. Ainda há dispositivos no mercado industrial, em particular, sendo vendidos agora que dizem D-sub para significar VGA, GA. Mas de qualquer forma, esse cabo aqui certamente se parece com um cabo D-sub porque tem uma blindagem pesada. Ele tem todos esses fios minúsculos. Alguns deles parecem um pouco mais grossos e suspeito que sejam microcoaxiais. É exatamente assim que todos os cabos VGA internos que já vi se pareciam. Era esse pequeno wafer, com esses pequenos clipes de mola, aqui e a blindagem pesada. E o problema é que se fosse apenas VGA, não sobraria espaço para todos esses outros sinais, porque temos, além do vídeo, pelo menos 2 portas USB. Voltaremos a isso. Temos áudio óptico e analógico. Temos serial. E então temos pelo menos um sinal USB para falar com o leitor de cartão de memória. E então, o que quer que essa coisa fosse, precisaríamos de algum lugar para nos comunicar com isso também. E simplesmente não há fios suficientes. Este cabo que vem desta placa aqui. Bem, pelo menos 2 desses fios serão de energia e aterramento, porque é assim que esta placa é conectada de volta à fonte de alimentação. E então, além disso, temos apenas 8 fios restantes. Poderíamos conectar 2 canais USB nesta placa, mas, como não há um hub USB, isso não seria adequado. Então eu simplesmente não conseguia descobrir onde estavam todos aqueles outros sinais. E você sabe, eu estava presumindo que eles não estavam neste cabo. Mas então contei os pinos e havia algo como 25 ou 30 ali. VGA só precisa de 15 no máximo, e na realidade é menos do que isso. Não consigo lembrar qual é o número mínimo, mas menos do que isso, de qualquer forma. E definitivamente há pinos suficientes aqui para executar todos esses outros sinais. Então tentei desconectá-lo enquanto o aparelho estava funcionando e com certeza as portas USB aqui ficaram inoperantes. Então sim, é estranho misturar sinais digitais de alta frequência e sinais analógicos no mesmo cabo, mas aparentemente foi isso que fizeram. Decisão muito, muito estranha. Às vezes, essa coisa toda parece quase como uma espécie de protótipo, como algo que eles deixaram os engenheiros fazerem que não era realmente para ir para a produção. E eu meio que sinto que, como essa foi a primeira versão dessa coisa, foi basicamente isso que foi lançado às pressas no mercado, não 100% definido, e eles teriam feito as coisas de forma bem diferente se tivessem lançado outra versão. Mas é claro, bem, nós sabemos o que aconteceu em vez disso. Agora, voltando para aqueles USBs, como eu disse, há uma história engraçada acontecendo lá. Você provavelmente já consegue ver o que é. Mas na frente aqui temos este conector USB que, claro, se encaixa com este recorte aqui. Mas atrás dela temos essa torre tripla de conectores empilhados, e apenas um deles está exposto. E é esse aqui em cima. Agora provavelmente está bem claro por que isso aconteceu. Não acho que você possa sair por aí comprando um conector do tipo Pick and Placeable, que é apenas um USB que fica, sabe, a quase 1 polegada da placa. Isso pode ser 1 polegada inteira, na verdade. Não sei quanto é isso em centímetros, mas vamos lá. Quero dizer, 1 polegada, mais ou menos isso. Certo. Não acho que eles poderiam ter comprado isso e poderiam ter pegado um conector único normal e pendurado lá em cima. Mas então eles teriam que colocar 1 ou 2 espaçadores aqui e então fazer outra placa e então soldar um cabo entre eles. Sabe, teria sido muito trabalho manual.
Enquanto isso, bem, você não precisa dos dois conectores inferiores, mas o custo total de tudo provavelmente foi de US$ 0,05, certo? E você pode ter pick and place. Então o robô apenas enfia isso na placa. Agora os outros dois conectores estão conectados? Bem, tenho que admitir que desmontei essa coisa umas 12 vezes, e todas as vezes esqueci de testar, sabe? Porque obviamente você não consegue alcançá-los com a coisa montada. Então acho que não preciso fazer isso. Acho que podemos adivinhar que ou eles não estão conectados, ou estão conectados exatamente nas mesmas posições. De qualquer forma, isso é claramente apenas uma medida de economia de custos, mas é muito engraçado montar dois conectores USB lá dentro, para economizar 4 ou 5 centavos. Ah, e sabe de uma coisa, quase esqueci disso. A outra coisa que eu ia apontar aqui é esse conector aqui em cima, que eu suspeito fortemente que esteja conectado diretamente a este. E, novamente, não tenho ideia do que isso faz, mas agora que olho para isso, posso realmente ver como os traços de lá vão para baixo aqui e para cima ali. Então não tenho ideia para que serve isso. Mas claramente eles tiveram a ideia de que isso teria uma placa diferente aqui. E você a colocaria em um computador diferente, com capacidades diferentes. Então eles tinham grandes coisas em mente. Mas com tudo isso fora do caminho, é melhor desmontarmos o próprio computador. É realmente, honestamente, o elemento mais chato de tudo. Mas eu sei que você quer ver, então vamos lá. Eu amo como essa coisa é construída. É esse tipo de construção de madeira de corda. Tudo tem que ser retirado em uma ordem bem específica, porque tudo atrapalha todo o resto. Você não pode tirar o dissipador de calor da CPU até tirar a RAM, e não pode fazer isso até tirar esta placa. E você não pode fazer isso até tirar isto. Então é uma abordagem muito compacta, tipo sardinha, para construir um computador que você não vê com muita frequência. Então, este é o SSD, e eu gostaria de reservar um momento para comentar sobre eles. Isso é o que chamamos de unidade SATA Half-Slim. Não tenho ideia de onde surgiu esse nome. Não tenho certeza se é um padrão ou algo de fato. Não tenho ideia do que isso significa. Eles são praticamente exclusivos para dispositivos industriais, até onde eu sei. Acho que nunca os vi nem no pior gadget de consumo. Mas como são industriais e porque são de fato, acho que algumas empresas definem o fator de forma um pouco diferente de outra. Então, por exemplo, se apenas procurarmos por Half-Slim SATA, encontraremos coisas que se parecem exatamente com isso. É obviamente a mesma unidade. Mas eu sei que se adicionarmos um passer ao nome, e eles aparentemente são um grande fabricante de máquinas industriais especializadas, e SSDs e coisas do tipo, eles fazem uma versão que eles também chamam de Half-Slim, exceto que o formato é completamente diferente. Na verdade é mais estreito, é mais curto, e em vez dos 4 cantos, tem apenas um grande e grosso furo de montagem bem ali. Mas eles ainda chamam isso de meio magro. E eu realmente tenho outro drive a passer circulando por aqui, em algum lugar que é um pouco maior do que este. E parece não ter um nome específico. Mas eu não ficaria surpreso se eles o chamassem de tipo 3/4 fino ou quem sabe o quê. Então, se você estiver tentando comprar uma unidade de substituição para uma dessas máquinas industriais, tome cuidado. Olhe bem de perto as fotos. Certifique-se de que está comprando a coisa certa. Então, com isso fora, agora temos acesso aos parafusos para esta placa. E eu adoro essa placa porque ela faz tantas coisas diferentes. Essa é a riser para o disco rígido. Aparentemente é o riser para a porta HDMI. E ele segura a bateria. Está colada ali. Então, se você não tem isso, então você não tem onde colocar a bateria. Bem, você também não pode operar a máquina, então quer dizer, certo? Oh, perdi o parafuso. Oh, onde isso foi parar? Oh, aí está. Então esse cara sai direto. Usa um desses pequenos, minúsculos conectores de mezanino para bebês. E a propósito, não tenho ideia para que servem essas almofadas. A única coisa que consigo pensar é que elas são basicamente... Elas são como pinos de fogo. Eles são, tipo, feitos para aterrar a coisa contra esse case presumivelmente aterrado abaixo dela. Eu não verifiquei isso com um multímetro, mas é tudo que consigo pensar. Eles estão claramente pousando em um plano de aterramento. Não sei para que mais eles serviriam, exceto talvez para transferir calor, mas o SD não toca na placa, então isso não faz sentido. Não, sim, não tem ideia. Agora, eu adoro o roteamento do cabo do ventilador aqui. E com isso, quero dizer que eu odeio isso. Parece que era isso que eu pretendia, eu acho, quando desmontei essa coisa pela primeira vez. Ela nunca tinha sido aberta antes, eu acho. E foi assim que o cabo foi roteado, apenas através das aletas do dissipador de calor. Agora, ok. É improvável que a pia fique quente o suficiente para danificar o isolamento. E isso não vai interferir no fluxo de ar o suficiente para fazer diferença. Mas ainda assim, é uma maneira estranha e pouco profissional de fazer isso. Mais uma vez, essa coisa parece um protótipo, certo? Além disso, se eu puxar esses cabos para cima assim, se eles não estiverem pressionados até o fim. Ah, bem, não vai dar certo dessa vez, vai? Aqui, vamos.
Bem, se a gente colocar isso aqui em cima... Sério, sério, não vai dar certo. Agora eu desmontei essa coisa e montei uma dúzia de vezes. E quase todas as vezes... Lá vamos nós. O ventilador bate nos cabos. E então pode ser muito difícil fazê-los dobrar novamente, a ponto de não funcionar. Claro, está se comportando agora. Acho que devo tê-los reformado. De qualquer forma, agora que estamos aqui, gostaríamos de tirar a pia, mas não podemos fazer isso porque o carneiro está entre a pia e o ventilador. Você pode ver que a pia realmente se estende abaixo dela. Não sei por que, mas se estende. Então não há como fazer isso. É um problema de ovo e galinha. A única solução é realmente desparafusar o próprio ventilador, o que você faz enfiando a chave de fenda entre as pás do ventilador. Não encontrei outra maneira de fazer isso. É realmente estranho porque você tem que girar as pás do ventilador para o lugar certo. É fácil de desmontar. Não é tão fácil de montar de volta, deixe-me dizer. Mas então, quando você tira isso, descobre que apenas 2 das 3 pernas estavam realmente presas. De novo, parece muito amador. Parece quase amador. Então agora podemos tirar o carneiro. Lá vamos nós. Não faço ideia para que serve a pia aqui. Eu também não sei por que esse buraco está aqui. Não sei o que isso faz. Isso parece realmente penetrar todo o caminho até o fundo da coisa. Uau! Ei, espera um minuto. Há um parafuso faltando. Na verdade, deveria haver mais um parafuso no dissipador de calor. Isso não é minha culpa. Eu não fiz isso, eu acho. Bem, isso é intrigante. Mas agora que tiramos toda essa porcaria, podemos prosseguir e remover o dissipador de calor em si, e expor todo o funcionamento interno dessa coisa. Agora há algumas coisas intrigantes para ver neste ponto. Primeiro, então esta é a CPU Atom aqui, certo? E o Atom, se você não sabe, é essencialmente suposto ser como um sistema em um chip, como um processador Snapdragon ou algo assim. É suposto ser uma CPU Intel, muito parecida com um processador x86 normal, como um Core i7 ou algo assim, que em vez de exigir um monte de circuitos de suporte externo, ele tem quase tudo o que precisa a bordo. E ele só precisa de componentes externos mínimos para funcionar bem. Neste caso, eles o equiparam com NVIDIA Ion. E eu não vou tentar desambiguar isso porque é uma toca de coelho. Eu não quero descer, mas basicamente eu não sei o que esse chip está fazendo. Eu sei que o NVIDIA Ion é normalmente um conjunto de chips. Ou seja, ele fornece a ponte entre uma CPU e muitos outros componentes e dispositivos de ES em uma placa-mãe. Às vezes ele fica entre a CPU e o barramento, como PCI ou PCA, e fornece acesso a sensores de barramento ESNI e coisas assim. Mas eu sei que uma grande parte disso foi integrada ao Atom. E eu sei que o Ion também pode ser uma GPU no mesmo nível. Eu acho, de uma GeForce 9400G em um ponto. Então é possível que tudo isso seja apenas uma GPU de baixo custo e baixo consumo. Ou pode ser o chipset para a máquina. Não tenho certeza. Mas o que posso dizer é que a situação térmica aqui é meio infeliz. O átomo recebeu esse pedaço de cobre muito bom que foi, eu acho, e posteado, eu acho, na pia de alumínio. Sim, porque não vejo outra maneira de montá-lo. Então nós temos esse pedaço de cobre que está preso aqui, e você pode dizer que ele está interagindo muito bem com o átomo. Mas o NVIDIA Ion, tudo o que ele recebe é o alumínio puro. Agora, a questão é que isso parece estar indo bem. Você viu que estava funcionando bem? Você sabe, ele tem almofada térmica aqui. Bem, aqui está a questão. Eu coloquei essa almofada térmica lá. Deixe-me mostrar como isso parecia na primeira vez que eu desmontei. Quando eu desliguei o dissipador de calor, a primeira coisa que notei foram as impressões dos 2 dias no átomo naquele slug de cobre. Eles pareciam ótimos, mas havia apenas um pedaço de material de interface térmica tin, que como argila pré-depositada, como composto térmico, que os fabricantes gostam de colocar em seus dissipadores de calor acima de onde o íon foi, sem nenhuma impressão de corante visível nele, como se não estivesse se tocando. E a questão é que há uma lacuna projetada neste sistema, até onde posso dizer. Quando desmontei essa coisa antes, consegui tirar uma foto. Você pode ver que há luz realmente brilhando entre o chip do chipset e o dissipador de calor. Mas isso não é incomum. Os fabricantes frequentemente projetam lacunas como essas em seus dispositivos, para que possam usar almofadas térmicas ou camadas muito espessas de composto muito pesado, como o material tin. Bem, neste caso, parece que eles fizeram isso, mas não ficaram espessos o suficiente, porque claramente o corante não estava tocando nele. Não havia nenhuma impressão no tin. E a tinta em si,
tinha um monte de composto térmico amarelo desagradável que estava obviamente seco e tinha acabado de assar por anos e anos no calor residual dessa coisa, porque não estava sendo resfriado efetivamente. Essa coisa foi feita em 2010. Parece ser o TIM original. Então, acho que sou a primeira pessoa a entrar aqui. E dado que encontrei arquivos neste dispositivo de 2019, acho que podemos dizer com segurança que essa coisa funcionou por 9 anos sem resfriamento no chipset GPU. Isso é incrivelmente deprimente. Agora, a primeira vez que desmontei essa coisa, pensei que era super inteligente. Então, coloquei uma grande quantidade de composto térmico ali. Montei de volta e sim, isso não funcionou. Quando eu desmontei novamente, notei que ele não tinha espalhado o composto para as bordas da matriz. Ops, eu já aprendi minha lição. Quando há uma lacuna, você tem que usar material de preenchimento de lacuna adequado. Então tentei montá-lo novamente usando esta almofada aqui, que tem, eu acho, cerca de 2 mm de espessura. E você pode realmente ver. Acho que isso foi demais. Você pode ter notado antes no vídeo, na verdade, que os fãs nesta coisa estavam absolutamente gritando. E então, em um ponto, eles simplesmente ficaram em silêncio. Foi nesse ponto que percebi que provavelmente tinha colocado uma almofada muito grossa ali. Então parei a câmera, desmontei a coisa toda e troquei por isso. Que é, eu acho, uma almofada de 1.000. E parece muito mais feliz com isso. Então parece que isso é o que eles deveriam ter colocado lá em primeiro lugar. Uma camada de 1 mm de composto térmico ou uma almofada. E eu não sei como foi que eles colocaram a espessura errada lá. Agora, uma teoria que tenho é que possivelmente deveria haver outra lesma aqui, porque notei que há furos de montagem que... Bem, não. Porque um desses é para o fã, com certeza. E o outro? Isso mesmo, nós vimos aquele buraco na placa. Então não pode ser isso. Eu acho que era para ter apenas uma camada mais grossa de composto. E isso levanta a questão, eles estragaram tudo em todos eles? Ou o meu era único? Eles venderam milhares desses dispositivos de sinalização, NC, que estão todos lá fora enquanto falamos, assando seus chipsets até a morte. Ou acho que não até a morte. Porque chegou até aqui. Mais uma vez, parece apenas amador. Parece que eles apressaram essa coisa para o mercado. Não terminaram de projetá-la? Não testaram adequadamente? Parece super estranho. Tipo, não é um produto que a LG faria. Agora, tendo dito tudo isso, acabei de perceber que consultei novamente o vídeo que encontrei aqui de 2019, que esqueci de mostrar quando estava demonstrando o software antes. Mas tenho filmagens de uma tomada anterior deste vídeo. É bem direto. Aparentemente, o antigo dono era uma empresa chamada Paragon Fabrication, cujo negócio era a fabricação avançada de especialidades. Basicamente, uma daquelas empresas que fabrica treliças de aço, soldadas personalizadas para feiras comerciais. Eles também aparentemente fizeram alguns móveis e decoração embutidos para uma igreja. E isso era basicamente apenas uma apresentação de slide de vídeo pré-preparada, que eu acho que eles realmente fizeram no Windows Movie Maker. Então é bem possível que eles realmente tenham feito isso neste dispositivo e nunca tenham tido um sistema de gerenciamento. Mas era basicamente só isso. Parece que eles não tinham uma apresentação definida. Eles não aproveitaram nenhum dos recursos avançados dessa coisa. Eles não criaram a apresentação de slides nele, o que é uma pena, porque outra coisa que esqueci de mostrar a vocês, porque há muita coisa nesse software, mas o software gerenciador, na verdade, tem um recurso de linha do tempo. Então, depois de colocar objetos na tela, você pode arrastar os tempos de início e término deles e colocar transições, para que, enquanto estiver lá, ele possa fazer animações sem que as coisas precisem ser pré-preparadas, como Adobe Flash, ou algo assim. Então, como eu disse, um dispositivo muito sofisticado que, sem surpresa, estava sendo usado por alguém que não entendia ou não apreciava ou simplesmente achava seus recursos avançados opressores. Então, eles basicamente o transformaram em você sabe, um conversor de MP4 para HDMI. E você sabe, quem pode culpá-lo, certo? Se é o que você tem, use da maneira que você está familiarizado, certo? Você não precisa aprender um sistema que é excessivamente complicado se você tem uma maneira perfeitamente boa de fazê-lo. Então eu respeito isso. Mas é engraçado para mim, e me faz pensar em quantas dessas coisas foram usadas para o propósito pretendido em comparação a quantas estavam apenas lá, convertendo JBS em HDMI. Mas vamos chamar isso de sem mais tangentes neste ponto. Acho que mostrei a vocês tudo de interessante sobre este dispositivo. Se quiser saber mais sobre ele, basta procurar o manual online e ler sobre seus recursos. Talvez apenas pegue o software e brinque com ele. É muito divertido. E talvez dê uma olhada em algumas das outras coisas nesta indústria, porque parece um campo realmente amplo com muitos recursos interessantes. Você pode encontrar algo por aí que resolva um problema que você nem sabia que tinha solução. E como eu disse, em algum momento farei um vídeo sobre esses dispositivos de sinalização brilhante. E acho que será muito divertido. Então, de qualquer forma, espero que este tenha sido divertido. Muito obrigado por ter vindo. Sei que isso foi meio longo e confuso. Mas eu queria mostrar tudo a vocês porque isso é meio que a base, eu suspeito, para muitos outros vídeos.
Não pretendo que isso se torne, você sabe, o canal de promoção de sinalização digital raidou de cátodo de forma alguma. Mas isso é apenas... Não sei, é um campo interessante para mim. É um desses cantos invisíveis e ocultos da computação, esses dispositivos que estão em todo lugar, mas ninguém sabe que eles existem. Você sabe teoricamente que todos esses... Aquelas TVs no shopping e outras coisas têm computadores por trás delas, mas você provavelmente presumiu que elas eram muito mais simples ou muito mais complexas do que realmente são. E na verdade, sim, essas coisas apenas... Não parece do jeito que eu esperava que parecesse? Então estou me divertindo muito explorando isso, e espero que você também esteja. E se você gostou, considere se inscrever no meu canal. Eu publico esses vídeos com bastante frequência. Eu tenho um monte de pequenos, então vou fazer vídeos sobre essas coisas praticamente para sempre. Você pode esperar que isso seja um recurso regular no meu canal por tempo indeterminado, a menos que eu comece a perder inscritos e seja forçado a movê-lo para meu canal paralelo ou algo assim. Eu tenho um canal lateral. Você sabia disso? Está na descrição do meu canal. Eu não coloco muita coisa lá, mas comecei a colocar mais alguns vídeos lá que não são realmente adequados para o canal principal, se você me perguntar. Então talvez você também possa se inscrever lá, se você gosta de me ouvir falar. Mas se você realmente gostou disso e quer ter certeza de que posso continuar fazendo coisas assim, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral. Então essas pessoas estão comprando gasolina para meu carro e mantimentos e pagando o aluguel do meu estúdio e outras coisas. E isso me permite passar todos os dias tentando descobrir como fazer bons vídeos para vocês. Espero estar fazendo um bom trabalho. E parece que muitas pessoas estão gostando desta série porque tenho recebido todos os tipos de doações. Parece que muitas pessoas têm pequenos rapazes pendurados em seus porões e garagens que ganharam do trabalho ou encontraram no lixo e carregam por anos porque não sabem o que fazer com eles, mas não suportam se livrar deles. Eu entendo você totalmente. Então, felizmente, ganhei muitas dessas coisas de graça dos espectadores e sou incrivelmente grato por isso. Mas ainda assim, eu os encontro no eBay. Eu os encontro em lojas locais. E eu simplesmente tenho que pegá-los. E eu só posso fazer isso por causa do orçamento que meus patrocinadores me dão. Então, eu quero agradecer a todos vocês por tornarem isso possível. Eu não conseguiria fazer isso sem você e todos os outros. Obrigado por assistir.